Uma boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça chamar dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Lucas Cordeiro, vereadora professora Flora, vereador Alan Ribeiro, vereador Marquinhos Mamanguá, vereador Paulo Sérgio, vereador Rodrigo Penha. Declaro aberta a quarta sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora professora Flora que faça a leitura do versículo da Bíblia. A gente pode comprar uma Bíblia nova com a letrinha maior, quando a gente está sem óculos, né? Marcar ela. Isso aí é só para proteger do sol. Deus é juiz, Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Pessoal aí do plenário, se vocês quiserem sentar aqui na frente, pode ficar à vontade, tá, Alex? Tá? Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Registrar a presença do vereador Tunico. Ata da terceira sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty.
aos 13 dias do mês de março do ano de 2023, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, números 23 e 25, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a terceira sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário, o vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, e a segunda secretaria, o vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Rodrigo Carlos da Silva Penha, Lucas de Oliveira Cordeiro, Flora Maria Salles França Pinto, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Valceni da Silva Teixeira e Alan Souza Ribeiro. A vereadora Flora Maria Salles França Pinto leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da segunda sessão ordinária de 2023, projetos de lei 010 a 017 de 2023. Matéria votada no expediente, requerimentos 007 a 012 de 2023. Indicações 079 a 112 de 2023. Emoções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Rodrigo Carlos da Silva Penha, vereador Marco Antônio Santos da Conceição, vereador Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, vereador Valceni da Silva Teixeira e vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Matéria votada na ordem do dia: projeto de lei número 069/2022. No expediente final, os vereadores inscritos se abstiveram da fala. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala das Sessões, 13 de março de 2023. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a ata está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Justificativa de ausência. Venho por meio deste, de acordo com o artigo 168, parágrafo 3º do Regimento Interno, por motivo de força maior, justificar a ausência do vereador Luiz Cláudio Alcântara da Costa na 4ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 20 de março de 2023, às 14 horas. Sem mais para o momento, renovo o voto de estima e consideração. Virgínia Jeremias Alvarenga. Sim, lógico. Ah, porque está invertido. É. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereadora. Justificativa de ausência em sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, serve presente para informar que o vereador Valceni da Silva Teixeira, Sanica, por motivo de força maior, estará ausente da 4ª sessão ordinária de 2023. Chefe de gabinete, Fabiano SM dos Reis. Projeto de Lei 018 de 2023 dispõe sobre a obrigatoriedade das edificações condominais a fixarem placas informativas sobre maus tratos de animais no município de Paraty e da outras providências. Poder Legislativo, autor vereador Marquinhos do Mamanguá. Não, é leitura só. Projeto de Lei 018 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Meio Ambiente. Projeto de Lei 019 de 2023 prioriza o atendimento do diabético para a realização de exames que necessitem de jejum total, conforme especifica, e da outras providências. Origem Poder Legislativo, autor vereador Marquinhos do Mamanguá. Projeto de Lei 019 de 2023 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Saúde. Ofício à Câmara. Prezado senhor Paulo Sérgio Conceição dos Santos,
Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para informar a vossas excelências que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, os requerimentos legislativos que solicitam informações ao Poder Executivo devem ser postulados por comissões da Casa Legislativa ou por sua mesa diretora. Portanto, com base no entendimento da ADI 4.700-DF, de modo que se aplica o princípio da simetria e nos termos do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Paraty, entende-se de forma expressa que as informações devem partir das comissões ou mesa diretora. Artigo 32. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, dentre outras: fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Há de se falar ainda que o STF também já se manifestou no seguinte sentido: o poder de fiscalização legislativa da ação administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos da cada Câmara do Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa nos Estados, nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação ou presentação de sua casa ou comissão. Desfarte plausível a intenção do nobre edil, ressalta-se que o requerimento em tela possui iniciativa individual, de modo em que a mesa ou a comissão parlamentar pertinente apenas atuou na emissão de parecer, de modo a contrariar os entendimentos jurídicos expostos anteriormente. Não. Mas nós podemos conversar a respeito disso, eu não estou gostando disso. Vou só terminar de ler aqui, né? Os requerimentos legislativos com finalidade de fiscalização do Poder Executivo devem ser de autoria da mesa diretora, bem como das comissões pertinentes, de modo que estas não devem atuar meramente como órgãos consultivos da emissão de parecer. Desta forma, solicitamos que tal rito seja cumprido por essa Casa Legislativa cordialmente. Vinícius Toledo de Mello Azevedo, secretário adjunto executivo de governo. Essa aqui é uma resposta da prefeitura. Acho que nós podemos debater depois da sessão, né, gente? Dá para a gente conversar a respeito disso aqui, que é meio estranho. Não, tudo bem, foi bom que a gente torna claro que o prefeito não quer responder. Pode fazer um requerimento ou não fazer É, isso aí. Permite uma parte, vereadores. O próprio ofício diz que passando pela mesa diretora, o executivo tem que responder. Então, a resposta para mim está equivocada, mas a gente tem que debater depois. Acho importante a gente conversar para ver isso. Só uma pergunta: os requerimentos são servidos em imóvel? Pode ler pela pauta? Pode ler pela pauta. Então, vamos lá. Não, tudo bem, aqui em cima. Beleza. Requerimento 013 de 2023. Requer ao presidente desta Casa Legislativa, ouvido o plenário, na forma regimental, com base no artigo 203, parágrafo 3º, inciso 10, do Regimento Interno, em conformidade com os artigos 11 e 14 da Lei Orgânica de Paraty, e baseado nas leis 8.159, de 8/1 de 91, e Lei 11, de 111, de 5 de maio de 2005, da Política Nacional de Arquivo, e o artigo 5º da Constituição Federal e a Lei Federal número 12.527/2011, Lei Geral de Acesso à Informação, para que seja oficiada a Secretaria Estadual de Educação no Rio de Janeiro, solicitando informações sobre a falta de professores no Colégio Estadual Engenheiro Mário Moura Brasil do Amaral, Sembra, no município de Paraty. Qual o motivo da ausência tão grande de professores? Existe alguma previsão de contratação, processo seletivo para novos professores, Existe algum planejamento para a reposição de aulas? Há a pretensão de abrir diálogo e parcerias com o poder público municipal? Por tais motivos, faz-se necessário o presente requerimento. Vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Somente o executivo, Na verdade, ele está dizendo que precisa passar pela mesa diretora ou pela comissão, que as comissões só estão dando parecer. Dá para a gente discutir isso, é o que eu falei, acho que a gente precisa conversar a respeito disso, a minha opinião, falar com o jurídico da casa. Faz o seguinte, depois da sessão eu peço 5 minutos, a gente conversa ali, pode ser? Ou depois da sessão.
Se depois? Sim, é que esse requerimento da professora está indo para o Estado. Requerimento 013/2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 013/2023 da professora Flora. Vereadora professora Flora, está aprovado por unanimidade. Requerimento 014 de 2023, de autoria da vereadora Flora Maria Salles França Pinto, solicitando à empresa CCR informações acerca da poda de árvores às margens da rodovia Rio Santos, em Paraty. Requerimento da vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Posso fazer? Licença. As perguntas que constam no requerimento são as seguintes. Com qual frequência a CCR pretende realizar a poda preventiva das árvores localizadas às margens da rodovia Rio Santos, em Paraty? Existe comunicação entre a CCR e o INEA para que essa manutenção seja realizada sem comprometer o meio ambiente de nossa cidade? Existe comunicação com a Secretaria de Meio Ambiente para que não haja supressão indevida da referente vegetação? Existe um calendário de podas preventivas nos bairros ao longo da rodovia? Autora do requerimento, vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Requerimento da professora Flora está em discussão. Requerimento da professora Flora está em votação. Requerimento da professora Flora está aprovado por unanimidade. Requerimento 015 de 2023, de autoria do vereador Lucas Cordeiro, para que seja oficiada a empresa Enel Brasil S.A. sobre o prazo para a finalização das obras da comunidade da Ilha do Araújo, na cidade de Paraty. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Com a palavra o vereador Lucas. Boa tarde a todos. Na verdade, a minha fala nem vai ser muito sobre isso aqui, mas sobre a Enel no geral, porque acaba já sendo um pouco repetitivo. A ida em Brasília, que fizemos na última semana, o prefeito Vidal também esteve na ANEEL, cobrando, e a gente até foi pego um pouco de surpresa com a quantidade de prefeitos e vereadores de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro lá também reclamando da empresa Enel. E eu estou acompanhando há alguns dias uma movimentação na Alerj, comandada pelo deputado Yuri, organizando e mobilizando, já conseguiu todas as assinaturas necessárias para a abertura da CPI da Enel no estado. Então isso é algum movimento que já está acontecendo. Amanhã eu estarei no Rio, com a reunião com o deputado Yuri, que eu agendei devido a essa mobilização para a audiência pública, e estou enviando um ofício, feito por mim, de apoio à CPI, colocando a cidade de Paraty à disposição também para colaborar com material, com as dificuldades que nós temos tido aqui na cidade de Paraty, também com a empresa. E abro para os demais vereadores, aqueles que tiverem o desejo de assinar também para endossar esse apoio da Câmara Municipal de Paraty a esta CPI. Estarei amanhã com o deputado entregando e colocando, então, a Câmara à disposição. E eu acredito que também é de interesse desta casa, assim que for instaurada a CPI, a nossa participação efetiva lá na Alerj, realmente levando material, as dificuldades que nós temos passado aqui em Paraty. O requerimento este aqui está direcionado à situação da Ilha do Araújo, que é algo bastante complicado, reuniões que já tivemos lá, o início das obras, a contratação de algumas pessoas, e a demora, a paralisação constante, vários moradores procurando a gente, acredito que os novos vereadores também. E aproveitando então esse requerimento que estamos encaminhando, informo que amanhã estarei no Rio de Janeiro e será muito bom a assinatura dos demais vereadores também. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Rodrigo.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores. Vereador Lucas, requerimento importantíssimo. Nosso mandato fez um em 2017, fez outro em 2021, cobrando a mesma coisa, que mostra que a Enel, infelizmente, não tem condições mesmo de atuar. Fiquei sabendo essa semana, vereadores, que a Lu de Trindade, ela participou da primeira CPI e agora foi convidada pelo deputado Yuri a participar dessa segunda CPI. E a Lu tem uma luta muito grande com relação à Enel, ela conversou comigo um longo tempo essa semana, e seria muito importante, porque ela representa Paraty lá, e eu achei muito legal isso, da Alérgia entrar em contato com um morador, uma mulher que batalha para a sua região lá, e eu não sabia que a Lu tinha esse trabalho lá, passei a saber, então informo vossas excelências aí. Vereador Lucas, obrigado, quero assinar assim o requerimento, porque essa é uma luta de todo o município, né, e aí todos nós sofremos com as demandas da Enel, e agora ela joga a conta na terceirizada. Terceirizada. Antigamente se fazia protocolo, agora eles querem o protocolo e o número do cliente para acessarem a central que eles vão lá mexer. Não vão, a Cachoeirinha ficou 12 dias sem energia outro dia. Né? Rio dos Meros, chegou lá, o carro caiu no buraco, aí falaram que eu não ia mais lá porque o carro tinha caído no buraco da estrada. Cara, Centro Histórico, eu tive uma reunião semana passada no IFAM, falando a respeito, sabe? É muito complicado isso, a Enel não quer resolver, e ela fica empurrando para a terceirizada, que é uma forma dela se proteger. Meu voto favorável. Requerimento 015 de 2023, continua em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 016 de 2023, para que seja oficiado a OISA, Nova Razão Social da Brasil Telecom S.A., solicitando a manutenção das redes de internet e telefone no bairro da Ponte Branca e vizinhos. Vereador doutor Lucas Cordeiro. Requerimento 016 de 2023 está em discussão. Requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 016, de autoria do vereador Lucas Cordeiro, está aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 149/23, solicitando manutenção do mirante localizado na trilha da Praia do Sono para a Praia dos Antigos. Indicação número 150/2023, solicitando poda de árvores na estrada para Ticunha. Indicação 151/2023, solicitando instalação de lixeiras de poste ao longo da rua Sertão do Taquari, no bairro do Taquari. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 124/23, solicitando realizar o programa Prefeito do Bairro, no bairro da Graúna. Indicação número 125/23, solicitando salva-vidas para a comunidade da Praia do Sono. Indicação 126/23, solicitando reparo na rua principal do bairro do Sertão do Taquari. Indicação 143/23, solicitando substituição de 4 lâmpadas na rua Sertão do Taquari, no bairro do Sertão do Taquari, próximo à ponte do Senhor Martelo. Indicação 144/23, solicitando criação de um programa de apoio e incentivo no pequeno produtor rural do município de Paraty. Essas foram indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 115/23, solicitando concretagem na estrada do Bertano, no areal do Taquari. Indicação 116/23, solicitando portas nos banheiros da Escola Municipal Parque da Mangueira. Indicação 117/23, solicitando concretagem na cratera na estrada do Morro Jacu, em frente ao novo loteamento. Indicação 118/23, solicitando limpeza e manutenção do campo do bairro do Corumbê. Indicação número 134/23, solicitando asfalto para as ruas transversais da Avenida Sertão do Taquari e para a rua ao lado do campo de futebol, ao lado da Escola José Carlos Porto. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 140/23, solicitando retirada de materiais de alvenaria pesada de dentro do rio Carapitanga, na localidade de Pedras Azuis.
Indicação 141/23, solicitando celeridade no processo seletivo para ADI e AAE. Indicação 142/23, solicitando criação do CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Essas são as indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação 132/23, solicitando manutenção da rede de água pública no alto da várzea do Corumbê, na Rua das Marias. Indicação número 133/23, solicitando manutenção da rede de iluminação pública no Morro do Jacu. Indicação 137/23, solicitando roçada na Rua 7 de Abril, no bairro Jabaquara. Indicação 138/23, solicitando terraplanagem da estrada do bairro Olaria. Indicação número 139/23, solicitando pavimentação na estrada do bairro Rio dos Meros. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 127/23, solicitando uma cobertura nas dependências do posto de saúde do bairro Corisco. Indicação 128/23, solicitando poda das árvores e manutenção na rede elétrica da estrada do Córrego dos Micos. Indicação número 129/23, solicitando poda das árvores na estrada principal do Corisco. Indicação número 130/23, solicitando poda das árvores na estrada principal do Coriscão. Indicação número 136/23, solicitando desobstrução e manutenção dos bueiros e manilhas das ruas Alecrim e Jasmim do bairro Pantanal. Essas são as indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Indicações do vereador Marquinhos do Mamanguá. Indicação número 119/23, solicitando transporte escolar para a creche do bairro Jabaquara. Indicação 120/23, solicitando pavimentação de paralelepípedo na rua Horácio Quirino de Araújo, no bairro Chácara. Indicação número 121/23, solicitando pavimentação da rua projetada no bairro Caborê. Indicação número 122/23, solicitando transporte escolar para a Escola Municipal Saulo Alves da Silva, no bairro Trindade. Indicação número 123/23, solicitando colocação de iluminação pública na rua Boa Vista, número 34, no bairro Sertão do Taquari. Indicações do vereador Marquinho do Mamanguá. Indicações do vereador Marquinho do Mamanguá. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações, aprovado por unanimidade. Vereador Lucas Cordeiro, moção de pesar. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais após a aprovação dos vereadores em sessão plenária, seja constada nos anais desta Casa Legislativa, moção de pesar à família de Rosimério Duarte Coelho, em razão de seu falecimento ocorrido na data de 15 de março do corrente ano. Rosimério Duarte Coelho, conhecida carinhosamente como Rose, sempre será lembrada por sua dedicação e empenho na área da educação em nosso município. Uma mulher que fez a diferença na vida de muitas crianças e jovens, onde seu comprometimento com a educação e desenvolvimento de seus alunos era de referência. Por isso, é merecedora de todas as homenagens possíveis. Seja dado conhecimento da presente moção à família da ilustríssima Rosimério Duarte Coelho. Sala das Sessões, 16 de março de 2023. Autor, Lucas Cordeiro. Moção de pesar do vereador Lucas Cordeiros e Flora, professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de pesar dos vereadores está aprovado por unanimidade. Eu gostaria de solicitar, vereador Lucas Cordeiro, dando as possibilidades que eu pudesse assinar a moção de pesar também, minha madrinha de casamento. Quando eu fui fazer, a excelência já tinha feito. Aqui é dela. Não, estão todas moções de pesar? Não, está grampeado. Moção de pesar. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. Eu não assinei, não. Alan Ribeiro. Com a palavra o vereador Alan Ribeiro. Desculpa, com a palavra a vereadora professora Flora.
colada a assinatura. Alô? Com a mão esquerda, para gesticular com a direita, o nosso curso de oratória. Ô dó, meu Deus. Olha só, quero começar aqui dando boa tarde a todos e começando pela moção de pesar. Rose, além de ter sido minha aluna, depois foi minha companheira de trabalho e por muitos anos foi secretária do SEMBRA, realmente quebrando todos aqueles galhos que o aluno sempre precisa, com documentação e sempre uma pessoa atenciosa. Mas tenho a ressaltar que a Rose me lembra o seu Juca, meu querido amigo, seu Juca, e a dona Creuza, a mãe dela, das professoras preferidas do meu marido Lu. Por isso que também fazemos essa moção de pesar por toda a situação familiar, nossa querida Rose. Então, quero falar aqui, o SEMBRA, todo mundo sabe que foi a minha escola onde eu trabalhei a vida toda, por mais de quase 40 anos, acho que deu 40 anos de trabalho. E sempre vi falta de professores, mas é porque se torna cada vez mais impossível aceitar que o Estado não supra as necessidades da boa escolarização dos nossos jovens. Então, a gente só tem 2 escolas, 3 aqui, contando com a Álvaro Alberto, de ensino médio, para atender todo mundo, e não podemos ficar calados diante da falta e da ausência de professores de diversas disciplinas. Então, esperamos ter uma resposta da Secretaria de Estado de Educação a respeito das intenções, né, principalmente porque aqui a gente também tem um curso de formação de professores, que é um curso excelente, que forma realmente profissionais preparados para irem para a sala de aula. Então, acredito que a gente tenha força para, inclusive, abrir uma caixa de diálogo. Quando eu fui diretora numa fase muito ruim do Estado, o Zé Cláudio, ele era prefeito e ele deu um suporte de pagamento de vários profissionais para a gente no ensino médio, né? Quem sabe a gente abre uma janela aí também nesse sentido. A respeito da poda das árvores pela CCR, eu tenho sido bem cuidadosa, porque acredito que as árvores têm o seu papel no ambiente, de sombreamento, de manutenção de umidade, só que ela precisa ser controlada. As árvores, elas realmente estão caindo o galho à toa, estão sem poda preventiva, que a gente chama. Então, a gente quer saber qual é o plano da CCR a respeito dessa árvore, que, inclusive, impede incêndios nas margens da rodovia, que eram muito mais comuns antes da existência e do plantio dessas árvores. Tá? A respeito do requerimento do meu colega Lucas, a gente pode falar mal da Enel à vontade, que ainda fala pouco. Né? Vamos dizer que o negócio está ruim. É melhor ser um cidadão mal atendido, mas com seus direitos de reclamar assim de uma forma correta, do que ficar na mão de uma empresa, né, que trata a gente não como cidadão, mas como uma pessoa ali que tem que pagar o que tem que pagar, que não presta atenção nos anseios dos bairros e da população. Com certeza vamos assinar, né, Lucas? E quem sabe a gente está participando aí da CPI. A Lu é uma pessoa lá na Trindade bastante ativa, né? Acredito que ela vai dar bastante dor de cabeça para a Enel, que é o que a gente quer. Dar dor de cabeça para esse povo até eles fazerem e prestarem um serviço melhor, né? Eles têm lucro, tá, gente? Eles não estão fazendo favor, não. A gente fica com dozinha, quando que é o lucro, não é para ter dó. Eles têm o lucro deles garantido. Bom, bora lá. Fora isso, a gente fez umas indicações bastante simples, relacionadas principalmente à questão de apressar a contratação do ADI e do AAE. O AAE está para sair, né, Rodrigo? 15, pelo menos, né? Na verdade, vão ser 19, para a gente sempre bater os 45 que a gente tem direito. Certo? Vamos cobrar porque é burocrático, o processo seletivo também é burocrático, mas a gente precisa saber que criança não pode ficar sem aula. Então, estamos colocando crianças em outras salas
para não ficar sem aula, mas, na verdade, a gente precisa oferecer um serviço, tanto para o professor quanto para o aluno, que foi planejado. E esse planejamento contava com esses números de agentes de desenvolvimento infantil que atendem as crianças de educação infantil. Também estamos pedindo aqui, dentro do âmbito da Coordenadoria da Mulher, a criação de um centro especializado de atendimento à mulher, com psicólogo, né, com assistente social, com advogado, para a gente fazer aquele famoso círculo vicioso, virtuoso, na verdade, em volta e em torno da questão da mulher. E, na visita a Pedras Azuis, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de material pesado dentro do rio Carapitanga. A ponte velha que tinham destruído, não levaram embora, não. Quebraram e deixaram lá um monte de vergalhão com ponta, as crianças mergulham ali, brincam ali, sendo muito perigoso. Afora que o fluxo de água também fica prejudicado em época de muita chuva. Então, solicitamos aí à Secretaria de Obras que proceda à retirada desse material para a desobstrução. Por enquanto, são essas minhas palavras. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais componentes da mesa, todos os funcionários da casa e os demais presentes. Bom, no primeiro momento, quero fazer uma fala agradecendo à Secretaria de Obras, na pessoa do secretário Fabrício Soares. Estamos realizando a manutenção da estrada na parte alta do bairro do Coriscão. Finalmente chegou lá a manutenção, estamos fazendo a implosão de pedras. Enfim, agradeço, mas quero cobrar também um pouquinho mais de celeridade lá na manutenção, porque é um estado crítico que se encontra no momento, aquele ponto da estrada. Mostrei para a professora Flora, ela teve a oportunidade de ver as fotos, e é o único ponto de acesso, não sendo possível ali fazer um desvio. Então, solicito que o máximo empenho da Secretaria, já agradecendo por essa execução do serviço. Um segundo ponto que eu venho falar aqui hoje é solicitar a retomada do projeto concreto comunitário dentro do bairro do Cabral. Já são indo aí para o 3º ano de governo e o bairro ainda não foi contemplado com essa etapa, né, do concreto comunitário. Converso com o secretário, nos foi passado que existe um saldo da prefeitura junto à empresa responsável. Então, a gente vem reforçar o nosso pedido para que o bairro do Cabral seja contemplado. Os moradores necessitam. O eixo principal, a estrada principal, ela está num estado bem complicado. E, enquanto aguarda a vez, tenho certeza que o governo vai olhar para a comunidade, que possa ser feita a manutenção da estrada, jogando ali um material que consiga, né, agora aproveitando esse tempo de seca, permanecer a estrada em meio de ser transitada, até que chegue o momento de receber a pavimentação. Quero lembrar aí a todos os moradores, tanto do Coriscão quanto do Cabral, que nós continuamos, sim, olhando pela comunidade. Infelizmente, o poder público, muitas das vezes, é lento e não nos atende com a celeridade que nós gostaríamos para dar resposta aos moradores. Nem por isso nós vamos nos calar e cansar de todos os dias desdobrar nosso empenho, nosso esforço para entregar o devido trabalho que essas comunidades merecem. E terceiro ponto que eu gostaria de solicitar Paraty hoje nós temos um departamento de água e esgoto, a Concé do Brasil, que é uma terceirizada que presta serviço para a prefeitura, e o Grupo Águas de Paraty, né? A gente agora está indo para esse período de seca e hoje Paraty ainda convive com pessoas que são obrigadas a cavar poços artesianos para ter água em casa. Eu gostaria de solicitar, e como os requerimentos para o Executivo, nesse primeiro momento, estão suspensos, nós vamos estar encaminhando direto ao responsável da pasta, que nos dê um posicionamento sobre a atuação do Departamento de Água e Esgoto dentro de Paraty, já que a gente tem recebido diversas e diversas reclamações, tenho certeza que não só eu, como os demais colegas aqui da casa, de ruas completamente entupidas no sistema de drenagem aí. Quando ocorrem chuvas, a cidade vira um bolsão, uma grande piscina,
de água de esgoto que retorna, e a gente não tem observado, não sei por qual razão, a manutenção dessas galerias de água. Então, a gente vai estar encaminhando isso, tanto ao departamento quanto ao secretário responsável, para que a gente tenha um posicionamento sobre as ações nesse sentido. E na semana passada nós fizemos uma indicação solicitando a manutenção na rede de captação de água na caixa d'água da Praia Grande, que já se encontra há 2 anos sem uma cobertura. Assim também como a gente tem 2 anos de espera para uma manutenção na captação de água na Rua das Marias. A gente encaminhou de novo a indicação hoje nessa sessão. Então, já que nós temos 3 empresas que deveriam ou estão prestando esse serviço dentro de Paraty, que a gente receba uma resposta e consiga, de fato, observar essas manutenções serem realizadas. Criação de novas captações, manutenção das já existentes e a manutenção das galerias de escoamento de água pluvial dentro do município. São essas as minhas palavras. Tenham uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde, presidente, caros colegas aqui presentes. Vou ser breve na fala. Primeiramente, agradecer ao presidente aí por ter nos dado a oportunidade de ter ido em Brasília fazer o nosso curso. E também, nesse primeiro momento, cada um aqui pôde cumprir com a sua agenda, né, com os deputados que aqui a gente pediu voto na nossa cidade. E eu, inclusive, tive a oportunidade de estar batendo um papo com, hoje, secretário do Saneamento Ambiental, o Leonardo Pisciani, onde teve 425 votos nessa cidade, e tive a oportunidade de estar apresentando 5 projetos de saneamento básico da nossa cidade: São Roque, Ilha do Araújo, Prainha de Mambucaba, Campinho e Corumbê. Né, o vereador Alan Ribeiro me acompanhou lá nessa reunião, uma reunião muito produtiva que em abril deve estar abrindo a agenda para que a gente possa escrever os projetos. Parabenizar aqui a seleção de Paraty de futsal, que ontem, representando nossa cidade, venceu 3 Rios por 6-4. Então, parabenizar aí a garotada aí, que todos eles representando aí nossa cidade e moradores daqui. Falar rapidamente sobre as nossas indicações. Né, que acredito que todos os vereadores aqui passam por isso. Quando você faz a indicação, as pessoas começam a te mandar mensagem de solicitar para o seu bairro também. Então, estou solicitando aqui um prefeito no bairro. Até, Alex, aproveitar que você está aqui nesse momento, até levar para o nosso prefeito, orientar, né, dar uma sugestão para o nosso prefeito, que quando fizer um prefeito no bairro, faça um do lado norte, um do lado sul. Né, faz tempo ali que do lado norte não tem, só o último foi feito realmente em São Gonçalo. E ali o pessoal da Graúna, da Várzea do Corumbê, do próprio São Roque vem solicitando que quando a gente leva essa ação, é a oportunidade que a população tem de estar próximo do prefeito, próximo das repartições ali para poder atender a população de alguma forma. E aí fazer manutenção, iluminação. O problema é vasto no nosso município. Solicitar o apoio aqui, o presidente. O senhor tem bastante entrada também no sertão do Taquari, né? Todo mundo tem. Né? E há pouco tempo teve uma intervenção lá, a gente teve aquela situação do quebra-mola. Logo na entrada, não sei se já chegou ao conhecimento, logo na entrada ali do bairro, abriu um baita de um buraco ali. Então vai ter que voltar essa operação tapa-buraco, que foi feita, eu acho que há menos de 60, 90 dias, uma operação no sertão do Taquari. Aproveitar aqui sobre salva-vidas. Eu tive a oportunidade de estar no Fejoá, Vossa Excelência também passou lá junto com o Marquinhos. A gente foi muito cobrado nessa situação da ausência do salva-vida. Então, que a gente possa estar procurando aí o Corpo de Bombeiro. Estive conversando com o Cardoso, que tem uma entrada boa no Corpo de Bombeiro, que a gente possa fazer um curso, né? De repente formar dentro da comunidade, seria muito importante. A gente criar algum mecanismo. O pessoal questionou muito isso. E Sono, como está concorrendo com uma praia mais bonita de Paraty, com certeza cada vez mais vai ser mais visitada e a gente precisa estar pensando nisso. Aqui eu estou apresentando para o Executivo, e aí a gente vai procurar deputados,
vamos procurar os meios para tentar ajudar a nossa agricultura familiar, os pequenos produtores. Existem alguns municípios que já têm esse incentivo, estou pesquisando, estou conversando bastante, porque o município já compra da agricultura familiar, já tem essa inclusão na merenda escolar. E por que não a gente vê um incentivo? Porque como a gente vem com base familiar da zona rural, trabalhou na roça, hoje em dia todo mundo vende o seu espaço porque não tem incentivo. Então o cara acaba vendendo e ir trabalhar empregado em empresa privada e acaba deixando ali a sua área, o seu sítio. E eu acho que dá para o município, sim, fazer investimento, temos recursos, sim. Então, abrir esse diálogo aí com o nosso prefeito para que a gente possa estar melhorando aí a vida de cada um. Por enquanto, é só as minhas palavras. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, Alex, aqui representando o executivo, uma boa tarde a todos. Quero agradecer os pares aqui por votar favorável às nossas indicações e fazer também aqui um agradecimento ao prefeito Vidal, ao secretário de obra Fabrício, pelo concreto comunitário no bairro do Mato Dentro, né? O povo lá ficou muito feliz, agradecido. Inclusive, moradores fizeram vídeo lá agradecendo ao prefeito, que esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é cobrar, mas também saber agradecer quando tem de agradecer. E é o que a gente faz. E falando em cobrar, né, já quero aqui pedir ao secretário de obra Fabrício que dê uma atenção ali no Morro do Jacu, naquele bueiro de frente à Casa da Teca. Recebi um vídeo onde começaram ali fazer, deixaram inacabado e ela perdeu, né, até máquina de lavar e tudo devido à forte chuva que alagou a casa dela, e ela tem muito me cobrado isso. Toda chuva o bueiro enche, porque cheio de terra, inacabado, e a água que sobra vai tudo para dentro da casa dela. Então fica aqui o meu pedido, né, não é uma coisa difícil de fazer, é umas manilhas que precisam ser resolvidas ali. Então fica aqui o meu pedido ao secretário de obra Fabrício aí, para fazer esse trabalho ali, tá? E também falar aqui, fazer uma reclamação, né? Questão do SAMU. Falei até com o vereador Rodrigo. Essa semana passou, meu primo passou mal, minha mãe ligou para o SAMU. Eles fazem tanta pergunta que é meia hora, fazendo pergunta. E no final ainda não vieram. Se minha mãe não corre e pega um táxi e leva ele para o hospital, ele ia acabar perdendo a vida, simplesmente porque o SAMU não está funcionando na nossa cidade. A segunda vez, ele passou mal, minha mãe levou, no outro dia ele passou mal de novo, o SAMU leva mais de hora para chegar, gente. E a vida, você perde ela em minuto. Você tem que ligar para a central em Angra, falar com o médico, explicar tudinho o que está acontecendo, legal. Mas que assim que fosse dado o diagnóstico, o que está acontecendo, que eles tomassem a providência e encaminhar a ambulância para fazer o socorro. A última vez ficou 50 minutos para ser atendido. Se é um caso de um acidente, né, ou uma coisa mais grave, a pessoa vai perder a vida. Né? Então, pedir aí, Alex, né, ao prefeito, à secretária Carla também, que venha intervir nisso. Ver se a gente consegue botar pelo menos um número aqui, porque você liga aqui, sabe o que eles falam? Ah, não podemos, tem que vir, a ordem tem que vir de Angra. Entendeu? Então, pedir aí, Alex, encarecidamente aí ao governo aí, né, que dê uma atenção nessa situação, essa questão do SAMU, tá? Para a gente estar podendo ter esse atendimento mais rápido aí, para que a gente não venha ter aí até uma perca de uma pessoa devido à demora, né, nesse momento, tá bom? Por enquanto, sou só.
Não tendo mais vereadores inscritos, peço ao senhor primeiro secretário que faça chamar a 2 vereadores para verificação de quórum. Vereador Lucas Cordeiro, vereadora professora Flora, vereador Tunico Gama, vereador Alan Ribeiro, vereador Marquinhos Mamanguá, vereador Paulo Sérgio, vereador Rodrigo Penha. Declaro aberta a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de resolução 001 de 23, de autoria da mesa diretora, da nova redação ao artigo 29 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraty. Votação única. Vou ler. Altera o artigo 29 do Regimento Interno, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 29. O presidente poderá apresentar proposição. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal ou quem o substituir somente manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses. Nas eleições da mesa diretora da Câmara, quando a matéria exigir para sua aprovação 2/3 ou maioria absoluta dos membros da Câmara, quando houver empate em qualquer votação do plenário, nos casos de escrutínio secreto. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário. Só para explicar, é que o presidente da Câmara ele não pode apresentar proposituras como projeto de lei. E aí está alterando isso, dando a oportunidade do presidente também legislar. Isso, porque a gente sabe que havia proposituras que não poderia, então está fazendo essa alteração. Projeto de resolução número 001 de 2023 está em discussão. Vai estar tendo, vereador, uma licitação, né, doutor, para que a gente possa mexer no regimento e na lei orgânica da casa, para que a gente possa botar mais clara, né? Pode atualizar isso, justamente, atualizado. Daqui a pouco está aí para a gente... Aqui é primeiro e segundo? Tem que pedir primeiro e segundo. Esse é primeiro e segundo? Fecha com votação única. Então solicito primeira e segunda votação nesse projeto. Vou pedir deliberação plenária aqui, primeira e segunda votação nessa resolução. Vereador Lucas, vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Alan, vereador Marquinhos, vereador Rodrigo. Primeira e segunda votação. Projeto de resolução 001 de 2023 está em primeira e segunda discussão. Projeto de resolução está em primeira e segunda votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de resolução 001 de 2023 aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei 017/23, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$6 milhões. Origem, Poder Executivo. Deliberação ao plenário, vereador. Vereador Lucas, primeira e segunda votação. Vereadora Flora, vereador Tunico, vereador Alan, Marquinhos, Rodrigo. Projeto de lei 017/2023 está em primeira e segunda discussão. Projeto de lei está em primeira e segunda votação.
Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 017/2023, aprovado em primeira e segunda votação. Por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando as palavras dos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Lucas Cordeiro. Não falei anteriormente, vou deixando tudo, 3 tópicos aqui separadinho. Tá tudo certo. É uma fala rápida. Primeiro, acho que o presidente falou que posteriormente conversaremos sobre a questão dos requerimentos, mas aí eu só dar um reforçado, e acredito até com a presença do Alex aqui é bom repassar o meu posicionamento, o que eu acredito com relação a essa situação dos requerimentos, é que para mim não faz muito sentido a Câmara dos Vereadores fazer um questionamento para o Poder Executivo, por mais que não seria uma obrigação responder, mas acho que seria indelicado não responder alguns questionamentos que são coisas simples, fáceis de serem respondidas, até para que a gente tenha algumas informações que são necessárias para o nosso trabalho aqui como vereadores. O requerimento que eu encaminhei era para a Secretaria de Turismo, questionando só sobre o cadastramento de ambulantes nos grandes festivais da cidade, etc. Aí ser respondido dizendo que o Executivo não vai responder, eu acho indelicado principalmente com o trabalho que venho fazendo aqui na Câmara, juntamente com o Executivo caminhando junto, e acho que é extremamente desnecessário a resposta de um requerimento simples ser respondido dizendo que não vai responder. Acho que só causa um desgaste político que, na minha opinião, não é necessário. Um exemplo, claro, com todo respeito ao vereador Rodrigo e ao vereador Lulu, um requerimento, então, encaminhado pela mesa diretora com a assinatura dos dois, que eu acredito que tem que ser respondido sempre, para o governo, então vai ser respondido, teoricamente, e eu, como base do governo, eleito ano passado, escolhido como líder do governo, não posso ser respondido pelo simples fato de não fazer parte de uma mesa diretora ou não ser de alguma comissão. Então, politicamente falando, eu acho que é um desserviço, até um desrespeito para com o meu mandato aqui na Câmara e com nobres colegas também. Claro. Pois é. Sim, e eu acho que a casa até faz de um jeito muito legal, que é antes realmente a mesa diretora dar o aval de sim ou não, de ser encaminhado como é feito. Isso daí foi apenas um ofício do Executivo, não foi isso? Sim, sim. Mas quem decide a casa aqui somos Exatamente. nós. Sim, sim. Certo? Então, achei de uma forma extremamente indelicada para com os vereadores responder um ofício dizendo que não será respondido. É um requerimento. Então, então tudo bem. Então, a gente acaba fazendo um papel que é hilário, ser vereador, um papel é fiscalizar e não fiscalizar. Acho que é só uma opinião minha mesmo, que eu acho que tem que ser pensado. A minha fala é quase complementar ao que o vereador Tonico falou. Quero agradecer ao presidente Paulo Sérgio pela oportunidade da gente estar ali em Brasília, fazendo esse nosso papel de diálogo, debate lá no Distrito Federal. O curso não foi lá como a gente esperava, não foi muito bom, mas essa oportunidade realmente de estar junto ali dos espaços de poder, então quero agradecer a ministra do Turismo, que nos recebeu no Ministério do Turismo, o presidente da Embratur, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que nos receberam para a gente poder dialogar abertamente sobre as pautas do turismo no município, principalmente relacionado à Flip. Agradecer também ao meu deputado federal, que atualmente é um braço direito da ministra da Saúde, Nízia Trindade, no Ministério da Saúde, que pôde fazer uma apresentação muito legal para a gente relacionada à saúde aqui do município. Ficamos felizes, por exemplo, com
fato de saber que os recursos para a construção do posto de saúde do Condado e do Jabaquara já se encontram liberados em Brasília. Isso é muito interessante, até para esse diálogo, para fazer junto à Prefeitura, para saber os trâmites e de que forma a gente pode ajudar também. Os recursos de emendas que estavam anteriormente travadas, que já foram liberadas também. Isso é muito importante, essa oportunidade que a gente tem de dialogar dentro dos ministérios. E agradecer ao deputado Marcelo Queiroz, que recebeu a gente lá, para o debate, uma conversa muito interessante sobre a causa e o bem-estar animal aqui no município de Paraty, um apoio, ele que é o deputado desta pasta, dessa área, foi o secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, e também ao deputado Bandeira de Mello, que nos recebeu, e a gente também pôde entregar ali algumas emendas, alguns pedidos relacionados ao meio ambiente, que foi muito bom para a gente também. Então, essas são as minhas palavras, agradeço a oportunidade. Com a palavra, o vereador Marquinhos Mamanguá. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Prometo ser breve, vereadores. Com relação sempre à vereadora Flora, coberta de razão, a gente não pode continuar desse jeito, faltando professores. Dá sim para fazer um convênio. Sempre teve, né? Em outras épocas teve. Enfim. Com relação aos auxiliares, professor, acho também importante uns cursos de formação, né? Até que se de repente abrisse para que a gente pudesse participar também desses cursos, para a gente poder entender um pouco mais, porque é difícil, né? A gente tem visitado, a gente tem conversado, a questão, principalmente do autismo, os graus, né, que tem muita dificuldade. Eu quero parabenizar o governo por toda a ação voltada para as mulheres no município. Importante esse olhar, essa oportunidade, sabe? Fala a respeito da Rose, minha madrinha de casamento. Foi um dia muito triste, uma situação muito complicada. Quero mandar aqui meu abraço, Marquinhos, com a Tamara. Realmente, e a eles eu estendo a todos os amigos familiares da Rose. Fala a respeito da água no Curisco. A comunidade está se cotizando para comprar um filtro, porque quando a Águas de Paraty foi tirar a água de lá, houve um acordo de dar um filtro para a comunidade. Não deu. Foi colocada uma tela lá que diz que é a tela do momento especial, só que todas as caixas d'água, máquina de lavar, a sujeira da água, é impressionante a sujeira que está na água lá do Curisco, de onde tira água para a cidade. E quando você quer pagar água, precisa de 3, 4 moradores do lado, porque senão eles não fazem ligação. Está bem complicada a situação. Vereador Tunico, parabenizá-lo com relação à agricultura familiar, importantíssimo. Eu lembro da feirinha, eu ainda quando garoto, que ali na feirinha o trabalho era todo esse, né? Depois foi mudando, comércio, porque há falta de incentivo. Então, Vossa Excelência, que precisar, pode contar com a gente nessa questão também, acho importante. Manutenção dos bueiros, vereador Paulo Sérgio, problema grave que se resolve com aquele caminhão Vacol, eu já tinha falado isso aqui. A prefeitura antigamente alugava isso lá de Angra dos Reis, acho que dá para a prefeitura comprar um caminhão desse, né? Porque o pessoal do DAI sofre, hein, com os bueiros entupidos também, porque só joga esgoto, gordura, aquela história que a gente já sabe, né? Fala a respeito do SAMU, Marquinhos, isso realmente é um problema grave. Na época, eu e o vereador Paulo Sérgio fomos contra a colocação do SAMU ali no Pontal, nós participamos da reunião do Conselho Municipal de Saúde, nós questionamos, até então a secretária era a doutora Marta, porque o SAMU está longe do centro da cidade. Então, quando tem uma festa, Festival da Cachaça, Carnaval, assim, tem uma ocorrência, além de toda essa burocracia que tem que ligar para Angra dos Reis, acaba acontecendo que o SAMU tem que sair do Pontal, ele vai para voltar para o hospital. A gente sempre falou isso. De repente, ele pela Casa do Trevo, um local mais central, porque onde acontece acidentes, rodovia, nas comunidades, né, onde acontece mais acidentes do que aqui no centro, no Pontal, que é um bairro que mora poucas pessoas. Então, o SAMU ele tem que sair para voltar. Se ele ficasse naquela região central, eu acho que seria mais rápido o atendimento. Foi um pedido nosso na época, mas que não foi aceito. Com relação aos requerimentos, vereadores, sinceramente, foi um deputado, eu estava lendo a história, um deputado que estava tendo um assunto na comissão da ALERJ, ele entra com requerimento direto, que foi aprovado em plenário e foi encaminhado diretamente, não sei se para o STF, sei lá, para o governo federal, e aí o governador do Rio se sentiu ofendido com aquilo, entra na justiça e derruba isso, aí é uma normatização disso, que tem que passar pela mesa de diretores, isso é um absurdo, porque tira do vereador o direito de pergunta e de resposta, né? Agora, essa resposta que foi dada ao Executivo, eu vejo como um deboche, desculpa falar. Não poderia acontecer essa resposta. A resposta foi muito infeliz.
Não se responde uma casa legislativa dessa forma, são diversos requerimentos sem resposta nenhuma, e quando vem a resposta desse jeito aí. Antigamente vinha assim, procure no portal da transparência. Agora está dizendo que a gente não pode perguntar, e que as comissões da casa só se limitam a dar parecer. Eu achei de uma indelicadeza esse ofício, sinceramente, não achei legal não. Acho que dá para conversar e resolver isso. E com relação ao desmatamento, vereadores, a gente vai estar convocando, a informar aqui, os secretários e tudo com relação, vereadora Flora, aquele desmatamento da Paraticunha. Tem que saber o que está acontecendo naquilo ali. O vereador Paulo Sérgio esteve comigo lá, mandou paralisar na hora. Tem uma licença do INEA, mas é uma licença do INEA que, desde 2016, que é a prefeitura que dá a licença. A prefeitura não foi nem consultada, começaram a desmatar. E agora está subindo o morro lá fazendo... Então, a gente vai convidar aqui todo mundo para a gente entender o que está acontecendo. Eu converso já, e vou mandar também para a Vossa Excelência, para que todos nós podemos entender o que está acontecendo, porque a gente fica sem resposta, né? Está tudo licenciado, beleza. Qual é a contrapartida do município? Desmatou, derrubou várias árvores. O que pode ser feito na área ambiental para reparar aquilo? Acho que é uma situação que a gente pode estar conversando depois. Tá bom? São essas minhas palavras. Com a palavra, professora Flora. Voltando aqui na tribuna para falar rapidamente de algumas coisas, acredito, Marquinho, que a questão do SAMU realmente, essa história de ligar para o central e depois voltar, mas demora um pouco, eu acho que quando é atendimento médico, porque em termos de acidentes, fui eu que chamei o bombeiro, quando o Formiga se acidentou nas Pedras Azuis, bem em frente onde a gente estava tendo reunião, e eu tenho um depoimento que foi muito rápido. O bombeiro foi muito rápido. A gente solicitou ao bombeiro. Então, assim, acho que... Mas também, primeiro caiu na central, e depois, quando eu liguei para cá, eles já sabiam, então já tinham se deslocado e tal. A gente precisa realmente apurar a questão da SAMU. Eles demoram mesmo fazendo umas perguntas, o que, quando a pessoa está nervosa, é muito chato, né? Mas deve ser um protocolo aí. De qualquer forma, acho que a gente pode melhorar, sim, sempre, né, o atendimento. A implosão de pedra... esse menino Alan, então, é importante para manter lá a estrada do Coriscão e tal. Eu acho importante, ao mesmo tempo, quando a pedra está muito perto da casa de algum morador, a pessoa que vai fazer esse trabalho, ela fazer a gentileza de avisar o morador ali mais próximo, porque tivemos um entreveiro lá no Coriscão por causa disso. A pessoa não se apresentou, ele não estava de crachá, ele não estava com nenhum documento mostrando que ele tinha o direito de implodir aquela pedra, não tinha carro da prefeitura. Então, assim, às vezes, uma gentileza, olha, tem um idoso em casa, vai fazer barulho ou tal. Eu sei, porque eu acompanho o grupo do Coriscão, né? Então... toda a história tem dois lados. Acho muito importante a manutenção da estrada, mas principalmente também manter uma relação com os moradores bastante proveitosa. Quero dizer a respeito, por exemplo, do filtro d'água que você falou, Rodrigo, que a comunidade do Coriscão colocou. Precisamos prestar atenção nos índices alarmantes, tá? Acima da média, de contaminação de água por causa de aldrin, dededrim, esses BHC, que é proibido em muitos lugares do mundo, e que aqui eles usam Roundup para matar pasto aí. Quanto mais você sobe para a Cunha, assim, né, tanto no Rio Pequeno, quanto na Pedra Branca, nas vertentes, o povo, se você for lá para cima, você fica chocado, tanto que eles usam esse tipo de elemento químico proibidíssimo, esses não sei das quantas, que é proibido em outros lugares do mundo. E quero acreditar que a Secretaria de Ambiente, a gente tem, é que nem o uso de arma, tem que ser controlado. O uso de BHC e desse tipo de coisa tem que ser controlado também. O Roundup, gente, o povo usa Roundup como se fosse um remedinho à toa. Não é um remedinho à toa, tá? Quero dizer aqui também que a questão da agricultura familiar nos é muito cara, né?
Temos o deputado Paulo Teixeira agora como ministro da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento Agrário. Temos uma ótima relação com ele. Já mandamos algumas coisas para a reforma do mercado do produtor rural. A gente pode trabalhar com o beneficiamento de produtos, né, Lucas? Tonico, por exemplo, a banana passa, a farinha, que é uma característica nossa, o plantio de palmito, pupunha, e depois beneficiado, porque tudo isso gera renda e gera a manutenção das pessoas na zona rural, que faz parte da cultura de Paraty, né? A gente ter um mundo rural bastante fortalecido, inclusive uma feira de produtos orgânicos que atenda a demanda dos visitantes. Quem é que não gosta de comprar um produto, né, plantado sem agrotóxico? Então, são essas as minhas palavras. Muito obrigada. Esqueci de falar. Professora Flora, só para explicar que eu sou a favor aos protocolos deles. O problema é a demora e a gente não tem informação se a ambulância está em outra ocorrência ou não, para que a gente possa também solicitar outro meio de socorro. Tá? Com a palavra, vereador Alan Ribeiro. Também fazer pegar aqui um gancho da sua palavra, a gente indicou, né, uns concretos lá comunitário, no bairro do Mato Dentro, e o caminhão acabou lá esbarrando num fio da internet e da fio de luz, e aí acaba tudo aquilo que você está querendo fazer pelo bairro. Você precisa pedir os moradores para fazer benfeitoria no bairro, né? Vem cá, a prefeitura não é ocupado de a empresa botar uma rede de internet com um fio baixo, onde um caminhão vai passar. Então, se for uma emergência, uma casa lá que Deus o livre pegando fogo, você tem que falar com o bombeiro, que tem que avisar eles primeiro que eles vão levantar o fio, tudo para ir lá. Não existe isso, gente, né? Mas, infelizmente, a gente vai lidar sempre com esse tipo de coisa. Tá bom? Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar. Dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.